nosso tempo, sobre o tempo que vivemos. Eu queria que você declarasse comigo, com fé nesse instante, que você, conforme você for entendendo essa palavra, mas desde já você pudesse declarar que o nosso tempo, repita comigo, o meu tempo é agora. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Já de cara consegue entender. O meu tempo é esse. Será que eu posso? Será que você pode dizer isso? Será que eu posso dizer isso? Poxa, pastor, mas precisa eu afirmar isso? Será que eu não tenho consciência, ideia de que esse é meu tempo? Será que nós temos mesmo consciência disso, igreja? Que esse é o nosso tempo? Ou nós estamos dando o nosso tempo? Ou nós estamos desperdiçando o nosso tempo? Ou nós estamos querendo viver um tempo que não é mais nosso? Quando eu digo que esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, é porque muitas vezes nós ficamos presos a um tempo que já passou. Muitas vezes nós ficamos lembrando e querendo trazer um tempo que já passou. Ou queremos chegar num tempo que ainda não chegou, que ainda não é hora. Então, leia comigo, por favor. Leia comigo o que está em Hebreus capítulo 13, verso 8. Carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8. Ok? Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, é eternamente, em outras versões. Então, repita comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, veja como a tradução tenta trazer do original, do grego. O escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus é ontem. Não parece uma concordância verbal correta, não é isso? Não parece. Parece que a oração não está concordando. Não é isso? Porque como que alguém é ontem? Mas a Bíblia diz que Jesus é ontem. Ele é hoje e Ele é eternamente. Porque o tempo de Deus é mesmo sendo o tempo kairos, é importante nós entendermos isso, que o tempo de Deus é o kairos, ou seja, Deus, ele é espírito, ele não é matéria. Então ele não está preso como nós que somos matéria, estamos presos em algo que a física chama de espaço-tempo. É indivisível, é inseparável, espaço-tempo. Deus não está preso ao espaço-tempo. Ele é ontem, ele é hoje, ele é eternamente. Ele continua sendo ontem. Quantos creem que Deus pode tocar até no teu passado? Porque Ele é ontem, amém? Ele é amanhã, Ele já é amanhã, Ele já é eternamente. Quantos creem que Deus pode tocar no teu futuro? Amém? Ele é ontem, hoje e eternamente. Agora, Deus, nós não podemos ser assim, porque o nosso tempo é o cronos, ok? O tempo de Deus é o kairos, o tempo do homem é o cronos, é aquele tempo medido pela física, certo? Segundo a segundo, é o nosso espaço-tempo. Só que, embora nós estejamos no cronos, nós queremos também viver como se presos ao passado. Só que quando a Bíblia diz que Deus é, Ele, no nosso tempo, Ele foi, não é isso? Então Ele é lá, mas agora Ele é aqui. E nós precisamos ser aqui, porque nós não podemos ser mais lá, e nem sermos
Porque o dia da manhã não nos pertence. Amém? O homem é como a flor da erva. O dia do amanhã não nos pertence. Então, algo que acontece é um dilema, talvez até mesmo um paradigma, certo? Nós vivemos nesse dilema de passado e futuro. Nós estamos nessa natureza, nós somos matéria, estamos nessa natureza que é a natureza do pecado, caída, ou seja, caída, não é mesmo? Natureza do pecado, corpo pecaminoso, ok? Então, nossa natureza, mais especificamente nosso cérebro, ele não vai querer que você viva esse tempo se não estiver bom. Basicamente assim. Só que ele não vai querer viver de qualquer jeito mesmo. Quem aqui, quando mais novo, pensava no futuro? Quando mais novo pensava em ser adulto? Tem alguém aqui? Né? Tem alguém aqui que quando era mais novo pensava em ser casado? Amém. Né? Geralmente, quando nós somos mais novos, crianças, eu queria ser adulto, eu quero ser adulto. Então, nossa cabeça está lá no futuro, lá adiante, não no presente. Não é isso? Quando a gente já chega à idade adulta, aí talvez dá uma curtida, talvez não, depende das circunstâncias, depende se está indo bem ou não. De repente, a gente se pega pensando no passado. Quem aqui já pensou, já passou vagando no tempo de infância, agora que é adulto? Quem aqui? Né? Teu cérebro te jogando, antes te jogava para frente, agora te joga para trás. Por quê? Porque te lembra, às vezes, de traumas, de situações difíceis, mas te lembra de situações boas. Poxa, quem já ouviu a frase, eu era feliz e não sabia? Não é? E nós queremos viver um tempo que já não é mais nosso. Como isso não é possível, então nós queremos trazer aquele tempo para o nosso. Com sensações, com ocasiões, com aparências, com circunstâncias. Te dar um exemplo bem que você vai identificar bem fácil. Quem gosta de música aqui? Não é isso? Quem gosta de ouvir música antiga? Pois é. Eu até hoje quando, eu não sei se alguém aqui vai, não me recriminem, por favor. É nem por ser o tipo de música, é porque é bem antiga. Eu não sei se alguém aqui ouviu falar em Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Ele tinha uma música, tem um negócio. Jean-Michel Jarre era o mago dos teclados nos anos 80. Isso mesmo, século passado. E o cara era monstro. Ele tem uma música que se chama Rendezvous. E aquela música pode tocar 100 vezes se eu paro para ouvir. Ele era um mago dos teclados. Quando eu lembro, aí de repente eu estou pensando na minha infância, onde eu morei e tal, pensando na minha mãe, na minha família reunida. Eu disse, junto com aquela nostalgia, aí de repente vem não sei você, mas vem a nostalgia, vem aquela dose de alegria, mas também vem uma tristeza. Porque aquele tempo não volta, não vai voltar. Você está entendendo? Você quer viver uma coisa que não pode mais. Mas o nosso cérebro, ele quer nos levar para isso. Por quê? Porque foi bom, por causa de uma sensação. Preste atenção nas sensações. Sensação é uma coisa que pode até nos paralisar. Elas são irreais. Mas ao mesmo tempo elas têm um resultado real. Por que eu digo que elas são irreais? Deixa eu te falar uma coisa. Quem acredita que o medo é real? Tem alguém aqui que acredita que o medo é real? Ótimo. Quem aqui teria medo de pregar aqui no meu lugar hoje? Do nada. Isso, tá bom.
Obrigado. Rose e a Paty, por exemplo. Quem acha que o pastor Gilson tem medo? Nenhum, né? Então vamos lá. Pastor Gilson e a Rose. Se o medo fosse real, por que o pastor Gilson não tem medo? Se ele fosse algo real. Porque essa cadeira é cadeira para você e para ele, não é? Porque ela é real, né? Mas você pode dizer, mas pastor, o medo é real dentro de mim. Claro. Dentro de você ele está te trazendo uma sensação. Mas ele não é real. Só que o produto dele é real. Ele nos paralisa. É por isso que o amor não é sensação, o amor não é sentimento. O amor tem que ser prática. Quem diz que ama e fica só de lábios, está sentindo alguma coisa, mas não está amando. Entendeu? Se o medo fosse real, ele era real para todo mundo. Só que nós alimentamos sensações, nós alimentamos sentimentos. É por isso que a fé não é uma sensação, a fé não é um sentimento. A fé, ela é uma atitude, não é isso? A fé sem obras, ela é morta. A fé ela é uma atitude, ela te leva a uma atitude. Ela não é sensação, ela não é um sentimento, ela é algo que você pratica. Amém? Você pratica, certo? Mas teu cérebro ele vai querer fugir, ele vai querer te proteger, ele vai querer te agradar. Então, ou eu te levo para o futuro, eu te levo para o passado. Mas esse tempo aqui, cheio de frustração, que não está dando certo, eu não vou te deixar. Se eu não posso te levar fisicamente, se eu não posso te levar materialmente, então eu vou te levar na imaginação, na sensação. Semana passada, semana que o Flamengo, não sei como, foi campeão, não sei como até hoje, vou saber. Aí meu vizinho, ele foi até quase de manhã. Aí no outro dia ele rolou assim uma música, um flashback assim, o dia todo, meu. E eu disse, poxa, aí eu não gosto de ouvir muita música, aquelas músicas que ficam chiclete, mas aí começou a tocar o ABBA. Ninguém sabe quem é ABBA, então vai saber o que eu estou falando, né? Aí, quando tocou o ABBA, eu disse, uau, está tocando o ABBA. Já estava me prendendo. Você vê como a música é forte, já estava me prendendo. Você está entendendo? Então, queridos, Deus, Ele é, quando a Bíblia diz que Ele é ontem, então Ele foi o que Ele tinha que ser. Ele é hoje, Ele está sendo hoje na plenitude. Ele é amanhã. Nós precisamos ser assim. Pastor, mas eu não fui como eu deveria ser no passado. Você está aqui, o resultado do passado, não é isso? Teu futuro é resultado de agora. Seja o máximo que você puder agora. Tudo que tiver à mão, faça conforme as tuas forças. Viva se está bom ou se está ruim. Viva esse tempo. Viva esse momento. Amém? Não aceite esses engodos. Não, eu vou aqui, vou fechar a luz, vou fechar o quarto, vou ficar no escuro ouvindo aquilo, ouvindo ou sei lá, assistindo um filme, ou lendo um livro que me trouxe uma sensação, isso e aquilo. Meu irmão, passou. Nosso tempo é agora. É agora. Levanta-te, tu que dorme. Amém? Mateus capítulo 22, verso 32. Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus mesmo citando o que Deus havia dito a Moisés: eu sou. Por quê? Porque quantos já ouviram de tantas coisas boas que já aconteceram com os nossos pais? Sejam teus pais biológicos, sejam os pais da igreja, sejam os fundadores dessa igreja, seja quem for.
Assim como Deus foi com eles, Deus é contigo hoje. Deus é hoje com você. Não há razão, sabe, para você viver das experiências dos outros. Elas têm que te edificar, mas você tem que produzir as tuas experiências. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Porque o mesmo Deus das experiências dos nossos antepassados é o mesmo de hoje, Ele não mudou. Ele quer que você tenha ainda, como Jesus disse, olha, vocês farão obras maiores. Maiores. Nós temos que viver o nosso tempo, você vai entender. Tá bom? Como o Senhor foi no passado, foi. Como Ele foi, entre aspas, porque Ele é no passado, amém? Mas no nosso tempo, como Ele foi, Ele também é com você, amém? Ele é o mesmo Deus sem tirar nem pôr, certo? Vamos correr, que eu quero chegar no último texto, para a gente ter mais tempo. Mateus 6, verso 11. O pão nosso de cada dia dá hoje. Olha como Deus, como Jesus na oração que é o modelo de oração, o Pai Nosso. Jesus ensina a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dai hoje, dá para hoje, ou seja, o dia. Para cada dia tem provisão de Deus. Certo? Não vai faltar hoje, porque é para hoje. Não diz assim o pão nosso de amanhã, não, é o pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, a cada dia. Nós temos que aprender a viver o hoje. Quantas vezes nós dormimos, não importa, eu sou pastor pela graça e misericórdia de Deus, você acha que eu não durmo às vezes preocupado com o que eu tenho que pagar, nos compromissos da igreja? Durmo, isso é de Deus? Não, eu tenho que dizer, Senhor, quantas vezes, Senhor, me perdoa, estou pecando. Estou pecando, porque o pão nosso de cada dia o Senhor vai dar hoje, é o de cada dia para hoje. Mas nós queremos viver antecipados, nós queremos viver com reserva. Estou dizendo que é pecado, isso ou aquilo, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que, e eu não estou falando também que você não vai transbordar, não estou falando do transbordo. Eu estou falando das tuas necessidades. O Senhor não desampara os seus, certo? E a referência é para hoje. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Nem de ontem, nem de amanhã. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Tiago 4, 13 a 15. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amanhã não nos pertence. Não adianta você querer viver no amanhã mentalmente. Não adianta, é o que eu disse. Não estou falando de você não sonhar, de você não ter planos, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você viver em função mentalmente, deixar de ser hoje, porque você está vivendo em função de algo que ainda não chegou. Amém? Se você é solteiro, se você é jovem, se você ainda é uma criança, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele tudo fará, não é isso? Entrega hoje, entrega agora, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará, amém? Amém? Não quer dizer que você não precisa planejar, não estou falando nada disso. Eu estou falando de você viver hoje.
viver esse presente, mesmo planejando o seu futuro. Eu estou falando de curtir a viagem, irmãos. Até mesmo se ela sabe, você sabia, Salomão, eu vou te dizer uma coisa dura, que é duro para mim. Por exemplo, Salomão diz que há mais sabedoria na casa onde há luto. Não é isso? Por quê? Ensinamento, sabedoria. Nós não encontramos nos momentos prazerosos. Então, em cada momento existe algo chamado processo. Processo. E nós crescemos mais nos momentos adversos. É onde nós crescemos. Amém? O maior exemplo disso foi Jesus. Jesus, após ele triunfar, como foi que ele triunfou? Na cruz, morrendo. Depois de triunfar, o que foi dado a ele? Todo o poder nos céus e na terra. Foi dado a ele um nome, que é sobre todo nome. Onde foi isso? Foi lá no trono, observando, de boa? De boa não, perdão, Senhor. No lugar dele? Não, ele veio aqui, se aniquilou da sua glória. Se aniquilou, embora fosse Deus, ele se fez homem. São nos momentos mais difíceis. Então, por isso que o teu presente, muitas vezes, ele é importante para te fazer crescer, para te fazer amadurecer. Só que, de novo, o nosso cérebro, a nossa natureza caída, não vai querer isso para você. Então, como ele não pode te transportar fisicamente, ele vai te transportar mentalmente. A pessoa vivendo uma vida paralela no futuro, ou presa no passado. Quantos estão entendendo? Para quantos essa palavra está servindo? Amém? Eu não sei se eu consegui gerar, eu tinha muita expectativa dessa palavra, porque Deus tem falado muito. E essa semana, quando eu pedi a Deus uma palavra para trazer para os irmãos, foi o que Deus confirmou no meu coração. Amém? Então, não sei quanta expectativa eu consegui gerar em você. Tá certo? Hebreus, capítulo 3, verso 12. Nós estamos no horário, tá, irmãos? Hebreus 3, 12 a 15. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Estava falando do deserto. O escritor está falando da rebelião no deserto, da prevaricação do povo. Ok? Queridos, o que o escritor aos Hebreus, que muito provavelmente é Paulo, está falando, está escrevendo? Que a cada dia, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, ou seja, presente, que em todos os dias, não deixe faltar um dia, nós nos animemos, nós nos encorajemos uns aos outros. Mas é isso que acontece? É isso que nós vemos? É nós chegarmos e dizer, olha, hoje, tem motivo, hoje tem ocasião para nós nos alegrarmos, para nós nos animarmos. É isso que nós ouvimos hoje. Ah, pastor, os dias são difíceis mesmo. Ah, pastor, os dias são maus.
o amor de muitos está esfriando, o mundo já não vale. Tudo isso é verdade, mas não é verdade na igreja. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Não importa que o mundo está se explodindo, isso não é essa vida para você. Não importa se o mundo está mais sujo, a igreja está cada vez mais limpa. Mas é isso que nós ouvimos. Nós estamos sendo animados, ou nós estamos sendo desanimados? Nós estamos vindo para a igreja para sairmos mais edificados, com mais fé, mais fortalecidos, ou para sairmos mais decepcionados, mais tristes, mais desanimados? Ah, porque no meu tempo era assim, hoje está tudo errado. Preste atenção, imagine, a coisa mais sensacional que aconteceu na minha vida, mais sensacional, foi eu ter entregado a vida para Jesus. Foi inexplicável, certo? Foi na década de 80, no milênio passado, ok? E se você me perguntar quem pregou no culto, foi no culto de domingo, qual foi o título da mensagem, qual foram os cânticos, eu não vou te saber dizer nada disso. E eu não estou aqui criticando quem converteu através de uma mensagem, sabe, aquela mensagem que foi lá no teu coração, e não estou criticando. Através de um cântico, a minha experiência foi um pouco diferente, tá certo? Não foi a mensagem, não foram os cânticos, não foi o apelo, foi uma experiência pessoal, forte, com o Espírito Santo de Deus. Foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo chegar no meu coração de uma forma tão tremenda que eu não resisti. Eu era uma criança. Agora, se eu viesse para você aqui e dissesse, olha, no meu tempo, quando eu aceitei Jesus, ali sim, hoje está tudo errado, mas naquele tempo foi real, foi verdadeiro, eu ia estar te animando? Eu estou simplesmente esculachando com o teu tempo, dizendo que o tempo que eu vivi foi maravilhoso, foi o melhor do mundo, só que eu não posso trazer aquele tempo nem para a minha vida, nem para a sua. A minha experiência não tem que ser a sua experiência, e dificilmente vai ser parecida. E o escritor aos Hebreus está dizendo que nós devemos nos animar no tempo que é chamado hoje. Porque a cada dia, meus irmãos, grave isso, a cada dia que nós vivemos, que nós passamos, nós estamos mais próximos da nossa redenção. Não existe um tempo melhor do que esse. Se Deus nos der condições de vivermos amanhã, como diz Tiago, e você acordar amanhã e amanhã for o teu presente, não vai existir um tempo melhor do que amanhã. Porque amanhã você vai estar mais próximo do que hoje da tua redenção. A cada dia que você vive, você está mais próximo do teu encontro com Jesus Cristo. Mas pastor, mas o mundo está pior. E o que você tem com o mundo? O que eu tenho com o mundo? Que se exploda o mundo. Nós somos do céu. Amém, igreja? Nós somos do céu. Nossa pátria não é aqui. Então o que o escritor diz? Nós devemos, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Se você não tem nada para dizer, não diga. Nada de bom, não diga. Porque até o mudo, um calado, se passa por sábio. Não diga. Se você não tem nada para dizer que vai edificar teu irmão, não fale. Isso não é mensagem. Não abra. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como é? Te pensa que a pessoa
vai ser dominada pelo pecado, pela prática do pecado, né? Mas é pela ausência da verdade. É como a Bíblia diz, a força do pecado, a lei é a força do pecado. Não é isso? É a lei que fortalece o pecado. Certo? Vamos lá, igreja. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao verso 5. Isso aqui é só para nós entendermos melhor. Tá certo? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, aqui Paulo está dizendo, um dos textos mais espirituais, um dos textos mais ricos, uma das heranças mais preciosas que nós encontramos como herdeiros na palavra de Deus, Efésios capítulo 1. Paulo está dizendo que Deus já havia nos escolhido, já havia nos elegido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. É por isso que a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele tudo fará. Fará no nosso tempo, porque no tempo dele já está tudo feito. Tudo feito. Amém? A parte de Deus está feita. Qual é a nossa parte? Crer. Qual é a nossa parte? Se entregar. Qual é a nossa parte? Depender dele. E a nossa dependência está no favor dele. Olha o que o mesmo texto traz. Amém? Para louvor da glória da sua graça. Louvor da glória da sua graça. Você já deve ter visto muitas pessoas querendo diminuir, desprezar. Hoje na internet, no meio cristão, as pessoas estão querendo, talvez alguém já tenha ouvido esse termo, hipergraça. Alguém já ouviu hipergraça? Graça barata? Já ouviram isso? As pessoas tratando. Só que Paulo diz assim: olha, Deus elegeu os santos, os predestinados, para louvor da glória da sua graça, que ele nos deu mediante o favor do seu amado. As pessoas estão diminuindo aquilo que Deus fez. Chegou de graça, mas não quer dizer que não custou preço, custou o preço mais alto. E se é para glorificar alguma coisa, é Jesus, é a graça, é a obra dele. Amém? Então, antes, Deus já fez tudo para você fazer o quê? Para você viver o agora. Teu tempo é o agora. Não está bem? Queridos, olha, o que eu vou falar é um tanto simples, mas não é rude. Tá bom? É simples, porque o Evangelho ele é simples. A palavra de Deus diz, Jesus disse: olha, quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. Não está escrito assim: quem está triste, foge. Quem está triste, toma um remédio tarja preta e dorme 2 dias direto. Quem está triste, coloca um fone de ouvido e esquece da vida. Quem está triste, vai para o altar do chão, esquece do mundo. Não está falando isso. Quem está triste, ore. Quem está triste, viva esse momento da forma certa. Ore.
Quem está alegre não vai desperdiçar a vida, não vá se juntar a uma meretriz, não vá se juntar a porcos, não vá acabar com seu corpo com as drogas ou com uma alimentação horrível. Quem está alegre, cante, louve ao Senhor, viva o seu momento como deve ser vivido. Triste ou alegre, nosso Deus continua o mesmo. Não é porque as coisas estão bem, não é porque eu estou alegre, que agora eu vou dar uma folga para mim e fazer um pouco do que eu quero. Não. Tua alegria é para servir a Deus. Tua alegria é para louvar a Deus. Tua alegria é para adorar a Deus. Tua tristeza é para buscar a Deus. Tua tristeza é para você ter um encontro com Deus. Todas as coisas cooperam, amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fuja do seu momento. Está triste hoje, amanhã vai estar feliz. Amém? O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Não quer dizer que vai ser a noite, pode ser que você está... Quando a Bíblia diz assim, quando o salmista ele usa uma linguagem poética, não é isso? Muitas vezes com figura de linguagem, não é isso? Então quando ele diz assim, o choro pode durar uma noite, quer dizer que uma noite tem um período para começar e para terminar. Assim é o teu período de tristeza, ele tem um período, como a noite, ele tem um período para começar e para terminar. Amém? Vai acabar. Todos nós já passamos por momentos e nós temos que saber passar por eles. Se com alegria, se está alegre, louve. Se está triste, ore. Nos dois momentos você tem um encontro marcado com Deus. Amém? Então vamos lá. Agora, deixa eu te trazer isso mais para o nosso mundo espiritual, mais para o nosso mundo como povo, como igreja, como pessoas que nasceram de novo, que têm relacionamento com Deus. Então eu quero que você abra, por favor. É importante você abrir agora, tá bom? Ageu capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. A partir do verso 1. Ageu capítulo 2. Todos acharam? Olha só, a partir do verso 1. No ano do reinado de Dário, ou Dario, a maioria das Bíblias realmente trata Dário como Dario, tá bom? Das versões. No 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? A maioria das versões que os irmãos estão lendo, contemplou esta casa. Está assim na sua Bíblia? Esta casa. Amém. Então, e como vocês veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Certo? Que esse texto de Ageu, ele nos leva para outro texto de Esdras. Abra logo na sua Bíblia aí, Esdras capítulo 10, dos versos 10 a 13. Esdras, esse não está na lista, tá, Neco? Só se quiser colocar. Esdras capítulo 3, dos versos 10 a 13. Capítulo 3, dos versos 10 a 13. Ok? Deixa aberto aí. Depois você volta para Ageu. Então é o seguinte.
aqui, esse momento, esse tempo, é aquele em que o remanescente, o povo que está voltando agora da Pérsia, dos Medo-Persas, Judá foi conquistada pela Babilônia, por Nabucodonosor. Acontece que a Babilônia caiu para os Medos e Persas. E agora está Dario. Ele dá permissão para que um remanescente retorne após a intercessão de Daniel. Os 70 anos, Daniel checou, verificou que o povo passaria 70 anos no cativeiro. E a partir daí Daniel ele percebe que os 70 anos chegaram e ele começa a interceder pelo povo. E Deus dá uma visão ainda muito maior a Daniel. A partir daí ele fala das 70 semanas de Daniel. É um conteúdo muito escatológico. Nós vamos ver nos próximos domingos, tá bom? Quem gostaria que a gente falasse aqui de uma série sobre o fim dos tempos, sobre escatologia? Provavelmente vai passar esse curso de administração nos outros, a gente vai iniciar essa série, tá bom? Vamos falar sobre os últimos dias, tá bom? E a igreja. Isso é uma série de mensagens. Então, Daniel percebe, Deus levanta homens como Neemias, e alguns profetas que ainda ficaram em Jerusalém, certo? Então, aqui, Deus fala a Zorobabel, o governador que agora Judá, sob o domínio dos Medos e Persas, ele está não com um rei, mas com um governador, certo? Lembra dos dias de Jesus? Existia um governador também, Pilatos, esse era romano. Zorobabel foi um governador, porque agora era judeu, porque o Judá fazia parte do império dos Medo-Persas. Um período de transição. Agora preste atenção nisso. Então, eles têm permissão do rei, dos persas, dos Medos e Persas, para o quê? Restaurar os muros de Jerusalém. É o trabalho que Neemias faz, e para reconstruir o templo, a casa do Senhor. Então eles começam a reconstruir, e aqui está no momento em que eles vão, por assim dizer, inaugurar o templo, a segunda casa. E Ageu se levanta porque ele vê algo diferente, ele vê algo que não está compondo com a paisagem, vamos dizer assim. Ele diz: quem de vocês que sobreviveu ao exílio, ao cativeiro, aos 70 anos de Judá na Babilônia, e agora que voltou, e olha para essa segunda casa, e não vê como ela era no começo, no princípio. Você sabe qual é a primeira casa, o primeiro templo, né? Foi aquele construído por Salomão. Perfeito, grandioso, cheio da glória de Deus. Lembra do dia em que o templo foi inaugurado? Deus visitou, Deus desceu, física, a Shekinah de Deus, a fumaça, a presença física de Deus veio no templo, veio sobre Salomão. E Deus falou, a glória de Deus foi tremenda. Foi a Shekinah, foi a presença física de Deus. Então, aquele templo foi feito com muito ouro, com muita prata, com todos os recursos. Lembra, Davi deixou a maior oferta para que Salomão construísse. E agora, esse segundo templo, essa segunda casa não era tão suntuosa. Por quê? Porque o povo estava vindo, não era um rei, era um governador. O povo está vindo do cativeiro, ele teve que fechar as brechas da muralha, cheio de gente, cheio de sabotador, cheio de Tobias e Sambalate. Vários episódios, quando o templo está sendo erguido, já está funcionando,
vai um lá, Zorobabel permite que um filho de Beliel entre lá na casa do Senhor, não está redondo o negócio. Então Ageu percebe que daquela geração que viu o primeiro templo, que viu a primeira casa, que viu o primeiro mover, vamos chamar assim, eles não estão com tanta expectativa. Eles dizem, olha, talvez isso não seja nada aos olhos de vocês. Talvez isso não signifique muita coisa, porque vocês vão dizer que no tempo de vocês foi melhor. Olha onde nós vemos isso ainda mais explicado. Esdras capítulo 3, verso 10. Quem abriu? Esdras 3, verso 10. É outro profeta do mesmo tempo. Esdras 3, verso 10, a partir do 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com as trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Israel e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, verso 12, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, o primeiro templo. Eu troquei de versão só nessa, tá, Neco? Eu estou na atualizada, tá? Choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, uns chorando, outros alegres, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Ou seja, quem jubilava, quem gritava, superava quem chorava. Certo? Alguém pode dizer aqui, interpretar, mas pastor, eles estão chorando de emoção por ver de novo o templo. Mas Ageu está explicando que não era o caso. Eles estão dizendo, olha, isso não parece muito aos olhos de vocês, porque essa casa não está sendo mais feita com ouro, com prata, não está sendo mais feita com a grandeza que foi a primeira. Parece que vocês não estão vendo mais a glória de Deus, porque parece que a glória do passado de vocês sempre vai superar. Era o que eles pensavam. Olha só, vamos continuar. Ageu 2, verso 3, vamos repetir. Ageu 2, a partir do verso 3. Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por um acaso, não é como nada aos olhos de vocês. Mas agora, diga comigo, agora. Nosso tempo é agora, diga comigo, agora. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué. É isso que Deus está dizendo para mim, para você. Sejam fortes, agora sejam fortes. Sabe quem era Zorobabel? Te falei, né? O governador, cheio de erros, cometeu vários erros. Sabe quem era Josué? Quer saber quem gostaria de saber um pouco mais desse Josué? Seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Sabe quem era esse irmão aqui? Vá para Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Outro profeta contemporâneo. Acho que vou na nova, tá, Neco? Zacarias capítulo 3. A partir do verso 1. Ora, Josué
estava diante do anjo vestido com roupas. Eu já estou no verso 3, né? Verso 1, Josué 3, verso 1. Deus se mostrou ao sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Anjo do Senhor aqui era ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus. Jesus ainda não havia se revelado no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Então, todas as vezes que você vê essa referência com letras maiúsculas, anjo do Senhor, é o próprio Senhor. Tá certo? Josué, que estava diante do anjo do Senhor, mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Outra versão diz, estava à mão direita, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco ou um tição? Tá bom? A gente não gosta dessa palavra, né? Mas está na Bíblia. Um tição. Quem está na Bíblia, tição? Valeu. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas sujas. Sujas, é o sumo sacerdote aqui. Porque a gente pensa, tem que ser perfeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Olha, esse fulano não vai dar conta, essa geração não dá conta, a minha geração é que deu, é que sabe fazer. Era lá no passado que o fogo descia, era o mover. E realmente, a situação não está fácil aqui. O sumo sacerdote de roupas sujas. Quem está à mão direita dele? Ninguém menos, ninguém mais. Ou ninguém menos do que o próprio cão. Satanás. Fazendo o quê? O que ele sabe fazer. Acusando. Mas, se Satanás está impedindo, está à mão direita, está com a acusação. Por outro lado, Josué está diante do Senhor. Diga comigo, eu estou diante do meu Senhor. Amém? Não importa se as tuas vestes estão sujas. Não importa se um dia as tuas vestes estiveram sujas. Você é a geração eleita. Você é o sacerdócio real. Você é a nação santa. Talvez você não esteja vivendo os melhores dias da sua vida, em vez de estar em santidade, está no relacionamento pecaminoso. Ao invés de estar em santidade, em pureza, ao invés de estar limpo, com vestes limpas, talvez você está todo sujo. Você continua sendo a nação santa. O Senhor continua diante de você para restaurar a tua vida, porque não tem plano B para Deus. Deus não tem jogador de reserva. Por assim dizer, comparando mal, Senhor, Deus não tem. Sou eu e você. Não tem mais. Deus não vai ressuscitar a geração dos nossos pais, avós, ainda tem meu pai vivo, graças a Deus. Dos meus avós, dos antepassados, dos líderes, dos fundadores da Assembleia de Deus. Deus não vai ressuscitar. Sou eu e você. Deus também não vai mandar os anjos. Não tem plano B. Deus não tem banco de reserva. Pode ser que você esteja com as suas vestes sujas, o diabo está te acusando, você nunca vai ser ninguém, você nunca pode fazer nada. Como você vai estar na casa de Deus? Como você vai trazer o mover de Deus? Se você estiver diante de Jesus, não há nada mais poderoso do que o nosso Senhor. Verso 2, mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco, um tição de lenha tirado do fogo? Mesmo Josué vestido... Ora, Josué estava diante do anjo do Senhor vestido com roupas sujas. Sujas, não perca a fé. Se é um filho, se é um irmão, se é um parente, se é um amigo, está na lama, está na sujeira. O diabo está colocando a mão direita, está acusando, ele não tem mais moral para entrar na igreja. Você não precisa de moral não, você precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. Estão me condenando, estão me criticando, estão fazendo aquilo.
Estão imitando o diabo. Estão imitando o diabo. Jesus tem roupa limpa para cada um dos seus filhos. Nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio real. Amém? A nação santa. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei, eis que fiz com que passe de ti a tua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Amém? Quem crê na obra do Senhor? É isso que Deus pode fazer mais do que tudo na minha e na tua vida. Mais do que te prosperar, mais do que te dar uma família, mais do que te dar uma reputação, mais do que te dar uma carreira, mais do que te fazer uma pessoa notória. Tudo isso Deus, isso aí é troco. Isso vem a reboque. Mais do que isso, Deus pode te limpar, tirar, fazer com que passe de ti a tua e a minha iniquidade. Isso é maravilhoso. Ninguém faz. Ninguém faz. Sabe, prosperar, Deus permite até que o ímpio prospere. Ter família, até o ímpio tem. Tudo é dado por Deus, não se engane. Não é o diabo que faz os outros enriquecerem, não é o diabo que faz os outros terem família, não é o diabo que faz as pessoas terem sucesso. Não, não, não. Não se engane. Tudo é dado por Deus. Acontece que Deus, as pessoas não reconhecem. Não reconhecem a Deus. Certo? Então, mas mais importante do que isso, é o que Deus pode fazer na tua alma. Fazer com que passe de ti a tua iniquidade, o teu pecado. Tem coisa melhor? Esse era o sumo sacerdote. Olha essa geração, fazia sentido para os mais velhos olharem: pô, olha esse templo, uma casinha aí, barrela, olha esse sacerdote todo sujo, esse que é o sacerdote de hoje. Fazia até sentido. Para quem olha naturalmente, vai olhar para você e vai ver o quê? Olha o que ele diz, olha o que a família de Davi viu, olha que todos os homens que olhavam para Davi viam. Davi? Tinha outro não? Davi vai enfrentar o Golias? Não faz sentido. Quando olharem naturalmente para você, sempre vão ver você, o que você é naturalmente. Naturalmente, meu irmão, Deus não te usa naturalmente. Fala assim comigo: Deus me usa o meu novo eu. Deus usa o meu novo eu. Deus usa a estrutura espiritual que Ele gerou em mim. Não é a física, não é a mental, não é a intelectual, não é a aparência. Sabe, isso é comum até com os homens de Deus. Se eu estou te dizendo que se olharem para mim naturalmente, não vão ver nada de bom em mim. E isso não é nem um demérito, não é nem um defeito. Não tem nada de bom em mim. Amém? Então olha, o Ronald é pastor, talvez não vão dizer na minha cara, né? Para não machucar muito, né? Não é porque é respeito, é para não machucar. Mas presta atenção. Naturalmente. Mas quando as pessoas são espirituais? Lembra de Samuel? Eu estou falando de Samuel. O homem que foi juiz, sacerdote e profeta. Um dos tipos de Jesus Cristo. Samuel, Deus manda ele à casa de Jessé para ungir um novo rei. Quando ele chega lá na casa de Jessé, ele se depara com Eliabe. Né? Eliabe é o bonitão, é o fortão, é o belezão, é o covardão. Que Eliabe fazia parte do exército, e quando Golias estava tirando com a cara de Israel, Eliabe não foi lá lutar, era um frouxo, mas era o bonitão. Então, quando Samuel olha para Eliabe, ele diz: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Vejam como até as pessoas espirituais se enganam. E Deus fala para Samuel: Samuel, rapaz, está enganado, meu. Você olha com
Você olha para a aparência, eu olho para o coração. Tanta gente que nunca nem pegou numa sujeirinha assim, sabe? Nunca nem pegou numa sujeirinha de pecado assim, cabeludo, mas que o coração não atrai a Deus. Não atrai a Deus. O coração é duro, o coração é orgulhoso, o coração é voltado para si próprio. E quanta gente que já se lambuzou no pecado lá, está todo, e o coração, quando chega na presença do Senhor, se derrete. O coração quebrantado, o Senhor não resistirá. Não resistirá. Então, por mais que o diabo tivesse a mão direita do sumo sacerdote, por mais que o diabo estivesse apontando, acusando toda a sujeira do sacerdote, o Senhor Jesus estava diante dele. Amém? Para repreender o diabo e para trocar as roupas, a condição do sacerdote, para fazer com que a iniquidade dele passasse. Amém, querido? Para que tudo isso? Nós vamos concluir. Para que tudo isso? Agora o nosso horário deu. Para que isso foi necessário? Ainda em Ageu, falando de Zacarias, né? Já fomos a Zacarias, quer dizer, falando de Josué. Verso 5. Segundo, não sei se eu li o verso 4, mas agora o Senhor diz: seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Você pode tomar essa palavra para você? Eu estou com vocês. Eu estou com essa geração que dizem que é pecadora, que dizem que não tem mover, que dizem que não viu a glória. Eu estou com vocês. Amém? Verso 5. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Fique de pé, por favor. Lembra que eu falei? O medo não é real. O medo é uma sensação que nós alimentamos dentro. Não tenham medo. Agora, eu quero terminar essa mensagem, nesse mesmo texto, com algo tremendo, que o Senhor revelou, usou essa situação da glória da segunda casa. Preste atenção. Da glória, da última casa, da segunda casa, no caso, para falar conosco. Verso 6. Verso 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Preste bem atenção nisso. Assim diz o Senhor dos exércitos. Daqui a pouco, mais uma vez farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. No primeiro templo, na inauguração, o Senhor veio com a Shekinah dele. Foi um evento estrondoso. Mas aqui o Senhor está falando algo a mais. Algo a mais. E é para os nossos dias, daqui a um pouco de tempo. Ele está falando dos nossos dias, você vai entender claramente. Verso 7, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo da glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória desta casa. Quantos na Bíblia está escrito desta última casa? Está assim? Tem alguém? Desta última casa.
ou desta nova casa, novo templo, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa casa não foi feita com ouro e com a prata, esse segundo templo. Esse templo de Zorobabel, também não foi o último templo. É importante você saber disso. Esse não foi. E como é que a Bíblia chama de última casa? Ah, porque naqueles dias era a última. Calma aí, ela está falando dos nossos dias. O Senhor usa esse evento para falar dos nossos dias. Essa não foi a última casa. Quando Jesus veio, o tempo que Jesus disse, que o Senhor predisse, que não ficaria pedra sobre pedra, era o templo feito por Herodes o Grande. Talvez, segundo a história, segundo a tradição, tão suntuoso, tão rico, quanto o templo de Salomão. Já era o quarto templo, aquele, o de Herodes, certo? Era o quarto, quando os romanos destruíram, não ficou pedra sobre pedra, eles destruíram. E por que a Bíblia diz que a glória é desta última casa? É porque Deus está falando a nosso respeito. Diga assim comigo: eu sou a última casa, eu sou o último templo, eu sou aquele que vai ser levado para o céu. Quantos creem que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento? Nós somos a última casa. Foi nós que o Senhor restaurou. Preste atenção nisso. Houve um momento que Deus disse: não vou mais habitar em templos feitos por mãos humanas. Essa foi uma razão de Jesus dizer: esse templo não é mais necessário, ele vai ser derribado. Amém? Porque Deus não habita mais lá. Se construírem outro, sabe quem é que vai morar lá? Sabe quem é que vai ser adorado lá? O anticristo, o cão, a trindade satânica. São eles que vão entrar para ser adorados na grande tribulação. Hoje o Senhor não habita mais em templo feito por mãos humanas, por mãos de homens. Ele habita num templo feito pela sua própria mão, eu e você. E a Bíblia está dizendo que a glória dessa última casa, a glória que está destinada a nós, será maior do que a da primeira. Eu queria que você tivesse assim, que você absorvesse, que você tomasse essa verdade para a sua vida, que essa visão, ela crescesse no teu coração. Talvez você estava sentindo que o diabo estava na tua mão direita para te acusar. Talvez você estava sentindo que as tuas roupas, as tuas vestes estavam sujas. Estavam mesmo. Talvez você estava sentindo que a obra que você está fazendo não é tão grande quanto o mover anterior. Aos olhos dos outros talvez não seja, mas aos olhos de Deus será maior. Será maior. Será maior do que a primeira. Se nós crermos, querido, está escrito: tudo é possível ao que crê. Vamos viver o nosso tempo. Esse tempo que foi profetizado, esse tempo que foi determinado, quem está vivendo sou eu e você. Pode ser hoje à noite que Jesus vai nos levar, pode ser amanhã de manhã que Ele vem nos buscar. Quando Ele vier, convém que Ele nos ache fazendo assim. Viva hoje. Não se apegue ao passado. Não se apegue também a algo que você nem sabe se vai viver. Ou se Jesus te levar, ou se Ele vier te buscar. Não. Nós somos a última casa. Nós, eu e você. Se você não tiver ainda consciência disso, desperta. Você é a última. Não vai ser mais construído nenhuma. Quando você vai cada vez mais você vai ouvir esse ruído. Vão construir
o terceiro, o quarto, o quinto templo em Jerusalém. Vão construir mesmo, mas a igreja não vai estar aqui, porque o nosso Deus não habita mais em templo. Deus habita em mim e em você.